esperando vocês retornarem. Segunda aula é sempre mais rápido, todo mundo retorna mais rápido, vai passando a preguicinha, né? Já tá acordado mesmo. Vamos lá, começando a semana. Tô mais animada agora que eu tô vendo que as coisas estão rendendo, né? Estão rendendo dentro da capacidade, mas estão rendendo. Ó, agora no intervalinho de uma aula para outra, o que eu fiz? Eu já coloquei lá no grupo, ó, no Maestro, o PDF da aula que eu acabei de dar. Então, eu vou começar a fazer assim, dei a aula, jogo o PDF lá, dei a aula, jogo o PDF lá. Por quê? Porque ali tem como vocês reverem o que a gente conversou, ter uma orientação para dar uma lida no livro-texto. Aposto que vocês estão com bastante tempo para isso agora, né? Então, vocês estão olhando o livro-texto, e aí depois vocês já têm a resolução do exercício, então estou jogando, dando a aula e colocando lá já no Maestro a aula que eu acabei de dar, ok? Então, a gente vai ficar com tudo certo. Vou ver se eu libero o exercício para vocês terminarem essa semana, tá? Ai, professora, mas para quê? Eu preciso que todo mundo faça, tá? Eu preciso que todo mundo faça. Quem já fez, não precisa fazer novamente. Mas quem não fez, faça. Ou se fez pela metade porque acabou o tempo, termina de fazer agora, ok? Então, resolve para eu ter a lista certinho que eu estou fazendo o controle de quem está fazendo os exercícios ou não. E aí, agora eu vou começar a colocar os exercícios dessa parte de citologia, né? Vou começar a colocar exercício de membrana, agora de citoplasma, e assim a gente vai seguindo, ok? Então, vamos lá, que eu acho que, ó, a sala já tem mais da metade, então bora. Vamos continuar falando do citoplasma? Olha que linda essa mãozinha aqui desenhando. Tá vendo que ela tá desenhando uma organela membranosa? Olha o nome dessa unidade, organela membranosa. Professora, mas tudo tem membrana, é verdade, tudo tem membrana. Todas as organelas são membranosas? Não. Como assim, professora? A gente vai estudar as organelas membranosas, como se fossem pequenos saquinhos. Tá vendo que tem algumas organelas que elas tem coisa dentro, né, que você consegue perceber que elas são, como é que eu posso dizer? Que elas têm conteúdo dentro delas e outras parece que são só pequenos canais, pequenos saquinhos. Tá percebendo isso? Hoje a gente vai falar dessas organelas, que são as organelas membranosas. Primeira delas, gente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A tua tela tá preta? Eu vou fazer de novo para ver se melhora. Era de mais alguém que estava preta só? Ou era da Marcela? Vai saber. Calma aí. Marcela, tô voltando aqui. Melhorou, Marcela? Então, beleza. Ó, dos outros já tava, mas se agora o da Marcela foi melhor. Beleza, tá de todo mundo igual. Todo mundo igual. Bom, vamos lá. Igual eu estava falando para vocês, existem organelas que são canaizinhos, tá percebendo? Ó, e olha de onde elas saem. Eu tenho o meu núcleo, eu tenho o envoltório nuclear e elas saem daqui, ó. Ó, tá vendo? Aí começa uns canaizinhos que vão se projetando em direção ao quê? A expansão celular. Eles estão lá no núcleo, é importante que se saiba onde estão esses canaizinhos, tá? Eles estão lá no núcleo, eu tenho núcleo e eles saem do núcleo em direção ao quê? À membrana da célula.
sempre avançando no citoplasma. Não se esqueçam que aqui é o núcleo, tá? Então, retículo endoplasmático são bolsas, inúmeras bolsas e tubos, e que, na verdade, a organização delas é muito parecido com de uma membrana. É como se fosse realmente um saquinho. Pega um saco. Se tem alguma coisa dentro, tá aberto. Se não tem, gruda. Se tem alguma coisa, tá aberto. Se não tem, gruda. Então, eles têm lúmen. O que significa eu dizer que eles têm lúmen? Significa que eles têm um orifício vazio, que não tem nada dentro, a não ser o constituinte que está sendo produzido para que ali circule, tá? Então, dentro dessas organelas, existe constituição. Como assim, professora, constituição? Vocês vão estudar a mitocôndria, por exemplo, vocês vão ver que dentro da mitocôndria tem um monte de estrutura. E vocês vão perceber que aqui no retículo endoplasmático, não. É como se fosse um saquinho bem divididinho. E vocês estão vendo que eles vão parecendo grandes labirintos, né? Por quê? Porque por onde vai saindo o quê? O material que está sendo produzido dentro deles. Então, está saindo do núcleo e está vindo para cá, ó, tá vendo? Está sendo produzido aqui dentro e é liberado nessas cisternas, ou seja, nessas cisternas, ou seja, nessas ramificações, e dentro dessa cisterna eu tenho o quê? Lúmen, ou seja, um espaço por onde vai passar tudo que eu quero, tá? Então, retículo endoplasmático é isso, é um conjunto de canais. Posso falar um conjunto de canais? Pode. Pode falar que são um conjunto de canais, tá? Agora, olha aqui, antes de eu passar para outro slide, eu acho importante eu mostrar que são um conjunto de canais que acabam servindo para conduzir substância que está onde? Sendo produzida lá no meu núcleo. É para isso que funciona o retículo endoplasmático. É um conjunto de canais que acaba armazenando ou até mesmo transportando o que está sendo produzido no núcleo para fora, tá? Primeira coisa importante. Eles sintetizam, eles produzem alguma coisa, professora? Produzem. Então, a gente vai ver também. Mas uma coisa que eu queria falar ainda nesse slide aqui, é que vocês percebem que tem alguns que são lisos e outros estão cheios de ribossomo grudado. Pensa nessa sacolinha cheia de ribossomo grudado. Esse retículo que tem o ribossomo grudado, ele se chama retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Por quê? Porque ele tem grânulos grudados na sua membrana, tá? Então, esse que tem todo ribossomo grudado nele, chama retículo endoplasmático rugoso ou granular. Tem aí, em continuação, porque na verdade não termina, não é assim, todo retículo endoplasmático tem ribossomo. Não é isso não. Alguns têm ribossomos. Deixa eu só ver. Abriu aqui sem querer o microfone, o Pedro. Pronto, já fechei. Já fechei o microfone dele. Pronto. Então, vamos lá. Alguns têm, né? Os mais próximos do núcleo têm, e depois, quando vai chegando mais em direção ao citoplasma, né? Quando vem mais para o centro, o que vai acontecendo? Eles vão ficando sem o ribossomo, e aí eles ganham outro nome, mesmo sendo o mesmo conjunto de cisterna, o mesmo conjunto de canais. Esses que não têm o ribossomo se chama retículo endoplasmático liso. Óbvio, por que liso? Porque não tem o ribossomo grudadinho nele. Então, se chama liso ou agranular. O que significa o A? É a negação, né? Vocês aprendem isso em português, e aí eu deixo para os professores de português, né? Mas a gente vê que é o granular e o agranular, ou seja, sem ribossomo, sem os grânulos, ok?
Vamos estudar, então, cada um deles? Vamos para cada um deles. Primeiro, quem é que eu vou estudar? O retículo endoplasmático, que é granuloso, ou que se chama rugoso, e aí algumas provas vão aparecer como granuloso, outras provas como rugoso, né? Depende da escola que está sendo, não a escola que eu quero dizer, quem está preparando a prova, né? Muitas vezes, quando você vai fazer prova de federal, eles chamam de rugoso, muitas vezes você vai fazer prova de Enem, eles chamam de granuloso, então depende do que você vai fazer, né? Mas é importante que vocês saibam que os dois nomes estão corretos e saibam exatamente do que se trata. O que se trata esse grânulo ou esse rugoso? Que ele tem o ribossomo grudado na paredinha dele, então aqui eu tenho os envoltórios, né? E aqui ainda é no núcleo, tá vendo? Ó, ainda tem poro nuclear, então aqui é o envoltório. Saindo do núcleo, eu tenho o quê? Já começo a ter os canais, as cisternas, que a gente chama. E aqui nesses canaizinhos, eu já tenho os ribossomos grudadinhos nele. Lúmen significa a luz, a parte de dentro do retículo endoplasmático, que é por onde vai ser fabricado ou vai ser liberado o que tem dentro dele, tá? Qual que é a função? Primeira coisa, esse retículo endoplasmático, ele vai produzir proteína. Então, ele vai sintetizar proteína. Que vai para onde essa proteína, professora? Vai ficar produzindo eternamente? Eles vão produzir para que quando tiver uma quantidade adequada, ele consiga enviar isso. Mas ele vai enviar isso como? Vou mostrar para vocês já já. Quando que eu vou mostrar? Quando eu estiver falando já já na aula do complexo Golgi-Entes, tá? Então, o que que acontece? Ele vai sintetizando proteína. Aí, depois que ele sintetiza a proteína, ele pega o que ele sintetizou, ele manda para o complexo Golgi-Entes, porque o complexo Golgi-Entes é que vai completar a função que é mandar isso para fora da célula. Então, vai sendo sintetizado, o que não for utilizado vai para fora da célula. Alguém precisa pegar isso do retículo endoplasmático e jogar para fora. Quem é que faz esse papel? O complexo Golgi-Entes, tá? Importante eu saber, então, que sintetiza a proteína. É difícil de guardar isso? Óbvio que não é difícil. Por quê? Porque vocês estão craques e sabem que os ribossomos são aqueles que produzem proteína. Então, se eles são cheios de ribossomos, adivinham o que eles fazem? Eles sintetizam proteínas. Então, ali no retículo endoplasmático granuloso, eu tenho a síntese proteica, tenho proteína que também fica livre no citoplasma, né? Acaba sendo produzida ali. Vou fabricar as secreções que vão para fora da célula, que é o que eu falei para vocês, que a gente fabrica secreções para depois jogar fora. E uma coisa que é não jogar fora, ir para fora, é diferente, tá? Por quê, gente? Porque a gente tem isso funcionando em uma série de lugares no nosso corpo. Vou dar um exemplo para vocês. No pâncreas. O pessoal que estudou comigo ano passado, a gente conversou muito que no pâncreas é produzido um hormônio. Aliás, 2 hormônios, insulina e glucagon, né? A gente falou muito disso. Quem é que produz isso naquela célula pancreática? O retículo endoplasmático. Então, ele vai secretando, ele vai produzindo as proteínas que vão ser liberadas depois para fora da célula, que é para o organismo utilizar. Ele está fabricando secreção. Aí, aqui nesse momento, vale a pena eu voltar uma coisa que eu já conversei no começo desse caderno com vocês. Qual que é a diferença de secreção e de excreção? Quando a substância que está sendo fabricada para ser liberada vai ser utilizada ainda, ela tem alguma utilização pelo organismo, ela é uma secreção. Quando aquilo
que está sendo produzido pela célula. Ela não tem mais utilidade, ela só precisa ser jogada fora, ela se chama excreção. Então, é importante saber que o retículo endoplasmático granuloso, ele sintetiza proteína e que essa proteína são as que saem das células, mas para serem utilizadas em outro momento pelo organismo. Então, ela fabrica o quê? As secreções. Um exemplo, quem é? As células do pâncreas, que acabam produzindo os hormônios, que são secretados, né? E aí eu tenho os dois hormônios. Mas eu também tenho células do fígado, que também produzem proteínas. Essas proteínas que são produzidas no fígado, elas acabam sendo utilizadas num processo digestório. Então, elas também vão ser utilizadas de outra forma, né? Em outro momento. Então, essas células do fígado são ricas em retículo endoplasmático granuloso e elas fabricam o que? As secreções. Isso é importante, que elas fabricam as secreções. Eu tô tossindo, eu tive que ligar o ventilador porque, para ajudar, aqui da frente da minha casa, o prédio está reformando. O cara acho que está cortando pedra, sei lá o que que é, um apartamento aqui na frente. Aí eu tive que fechar o vidro. Aí coloquei o fone para ver se melhora. E acho que vocês não estão escutando barulho, né? Só que eu estou embaixo do ventilador, então eu estou tossindo, tá? É só isso. Não estou gripada, não. É só para tentar diminuir aqui esse barulho da construção. Né? Que na escola também acontece, a gente tá tendo aula e ter barulho lá fora. O Gustavo falando, 9 da manhã e o vizinho tá furando a parede. Pois é, Gustavo, aqui na minha casa tá tendo obra no prédio. E aí os caras estão cortando pedra, sabe aqueles negócios que faz um baita de um barulho? Meu, que sacanagem. Aí eu tive que fechar o vidro, ligar o ventilador, tô dando uma tossida. Sacanagem o povo trabalhar essa hora, né? Olha que absurdo que a gente tá falando. Mas é atrapalhar a aula, né? Gustavo, hoje eu fiz uma festa porque a Dantas chegou na primeira aula. Vou fazer uma festa semana que vem quando tu chegar na primeira aula, Gustavo, porque eu tenho certeza que tu vai acordar para a primeira aula. Como diz o Nicolas, EAD com realidade aumentada, é isso aí. A Dantas está falando, poxa, então a Letícia acordou cedo, gente, eu não tô sacaneando nela, não, eu tô feliz porque ela acordou. Eu gosto da Letícia, ela sabe disso. Então, eu tô... Ó, teu celular descarregou de madrugada, Gustavo, terça-feira é dia de Anateles, entendeu? Tu já sabendo disso, que é tua aula favorita, aposto. Eu sei que tu já me falou que não é. Tu deixa carregando. 8 horas, gente. A aula, poxa vida. Eu tava falando isso. Ela não tem disposição, olha lá. Ela fala que não tem disposição para ver aula de manhã. Dá preguiça, eu sei que dá. Eu sei, Gustavo. Não, eu não disse que tu não gosta de mim. Eu disse que tu não gosta muito de biologia. Mas eu tô ligada que tu gosta de mim. Eu também gosto de tu. Eu gosto de vocês. E o lance da Letícia, eu sei que ela tem uma preguicinha de manhã, tô sabendo. Por isso que eu fico... Tá, fiz até festa, na hora que ela foi uma das primeiras a entrar, eu falei, Dantas entrou cedo, caramba. E o cara cortando pedra. Vamos lá. Então, ficou alguma dúvida aqui do retículo endoplasmático granuloso? Não, né? Acordei vocês aí, tá vendo? Se deu preguiça, já brinquei. Se tu gosta de biologia, eu fico feliz. Fico feliz. Vamos lá. Então, tá tudo certo. Nada de dúvida de granuloso. Porque depois vem o mais fácil. Opa! Olha ele aqui. Nada de ribossomo. Ele é mais cilíndrico, ele é mais redondinho. Nada de ribossomo. Como é o nome dele? Retículo endoplasmático liso.
Ou então, a granular sem grânulo, né? Se ele não tem ribossomo, ele não pode sintetizar proteína. Mas ele vai ficar sem sintetizar nada? Óbvio que não. Ele vai sintetizar o quê? Óleo, fosfolipídios, esteroides, ou seja, gordura, tá? Gordura. A gente sabe que tudo que a gente acaba sintetizando para jogar fora de gordura é meio cebozinho, né? Aí você vai falar, ai, professora, como assim cebozinho? A gente tem um monte de quando a gente for estudar o tecido epitelial lá o ano que vem, vocês vão ver que a gente tem um monte de estrutura no nosso corpo que excreta um sebinho, né? Um sebinho, várias. Mas é importante a gente saber que não é só o excreta, a gente secreta sebinho. Como assim, professora? Como assim? Não escrevam sebinho na prova, mas nós temos células que sintetizam gorduras e que elas são secreções, ou seja, que elas são utilizadas pelo nosso corpo. Primeiro, eu tenho o retículo endoplasmático liso para fazer o quê? Secretar o fosfolípide. O que é o fosfolípide? É um dos constituintes da membrana celular. É importante eu ter aquela parte gordurosa na membrana. Por que é importante? Porque é ela que acaba ajudando a não deixar passar a substância de um lado para o outro de qualquer jeito, né? Porque a gente sabe que a gordura não permite a passagem, gordura e água não se misturam. Então, elas não vão atravessar a membrana porque ela tem gordura. Olha a importância aí da gordura para a membrana celular, porque ela acaba ajudando o quê? A proteger a célula. E a síntese de gordura acontece aonde? Lá no a síntese do fosfolípide acontece aonde? Lá no retículo endoplasmático liso, tá? Outra coisa que é produzida no nosso retículo endoplasmático liso, os nossos esteroides. Sabe o que é esteroide? Hormônio sexual. E aí, nos meninos, quais são os produzidos? A testosterona. Só, professora, a testosterona? Não, os demais também. Mas a testosterona em muita maior quantidade, né? E nas mulheres, é produzido estrógeno e progesterona. Só, professora? Não, testo também, mas em pequeníssima quantidade. O aumento que secreta mais ou menos está relacionado com a característica genética, ou seja, se você tem gene para menino ou gene para menina. Os seus cromossomos sexuais são XX ou XY. Daí está a diferença da secreção do hormônio. Lembra que eu falei para vocês que todas as características que a gente tem está relacionado com o nosso material genético? Então, se você tem material genético XY, seu corpo vai produzir muito mais testosterona que os outros hormônios. E se você tem XX, vai produzir muito mais estrógeno e progesterona do que a própria testosterona, né? Ai, professora, mas eu sou mulher, eu produzo testosterona? Sim, em baixíssimas quantidades. E nós, nas mulheres, a quantidade ela não é suficiente para desenvolver característica masculina. Não, e sim para o outro lado, que é ajudar de aceleramento de metabolismo, para ajudar na formação da nossa estrutura muscular. Aí alguém vai falar assim, professor, e aquelas mulheres que tomam testosterona para ficarem fortes, o que acontece com elas? Começam a ganhar características masculinas. Como assim? Elas começam a ter aumento da quantidade de pelo corpo, elas começam a ter a voz mais grave, elas começam a desenvolver características que, independente da vontade delas, está relacionado com a produção hormonal, né? Então, o nosso organismo é uma máquina perfeita. A hora que a gente começa a interferir, é a hora que a gente começa a ver os grandes problemas, tá bom? Outra coisa, deixa eu olhar aqui, o que vocês escreveram para mim? Tipo a Graciane Barbosa, exatamente, gente. Vocês já viram aquela mulher?
homem, mulher, homem, sei lá, mulher porque tem seio e glúteo, ou seja, peito e bunda, né? Porque, gente do céu, quer dizer, não é só isso que ela tem, vocês entenderam. Mas, cara, se tu olha, aquilo é um corpo de um homem. Com certeza, e ela vai falar que óbvio que não. Óbvio que não. Ela não. Ela vai falar que ela toma aminoácido, que ela toma essas coisas aí. Gente, ninguém fica com o corpo daquele sem tomar hormônio. Ninguém. E aí, que hormônio que toma? Toma os esteroides, né? Que é o que essa galera que dá uma curtida em ficar forte toma, né? Faz um mal danado, né? Por que faz um mal danado? Porque acaba que vai sobrecarregando estruturas do corpo dela que não são apropriadas para aquilo tudo, né? Então, assim, mulher tem um corpo diferente do homem, não só por conta de aparelho reprodutor, não só por conta disso, mas de constituição mesmo. Estrutura óssea, quantidade de gordura, produção hormonal, até o nosso sistema emocional é diferente. Teoricamente, mulher é mais sensível, teoricamente, né? Por quê? Porque os nossos hormônios, eles são produzidos em picos. Como assim, professora? Vocês devem ter aprendido lá no 8º ano que a gente tem o período menstrual o período menstrual são momentos em que a gente muda a produção, a relação estrógeno-progesterona no nosso corpo. E é por isso que a gente menstrua, por isso que a gente ovula, então por isso que a gente é mais suscetível a alterações de humor, né? Coisa que nos homens não, a testosterona está sendo produzida direto. Então é por isso que vocês têm que entender as meninas, viu, gente? Viu, meninos? Então, tem um monte de coisa que é diferente. Agora, olha essa mulher tomando hormônio masculino no meio disso tudo. Então, não dá para ser normal, gente. Não dá. Mas, não estou aqui para criticar, mas estou para mostrar biologicamente o que é importante, o que é que acontece no corpo das pessoas, tá? Então, se serve como fica a dica, não tomem esteroides. Ninguém. Nem os meninos. Ai, professora, mas eu vou tomar porque aí o que tem eu tomar testosterona? Eu vou ganhar mais músculo. Vai ganhar mais músculo, mas vai ganhar um monte de problema, porque ele acaba sobrecarregando outras coisas. Os meninos talvez já estejam até sabendo quais são as outras coisas que acontecem com o homem que toma muito, né? Alteração no... que bonitinho, gente. A alteração de humor no homem acontece quando bate a saudade dela. Gente, quando bate a saudade da mulher. Que lindo, né, gente? Você tá inspirado hoje. Agora eu gostei. Inspiradíssimo, bitch, tá? Tá todo mundo apaixonado. Sabe o que é isso, gente? É sintoma de isolamento. A gente fica muito tempo preso dentro de casa. Tá tudo aflorado, né, gente? Carência. Aí o Diego colocou aqui para mim, gente, já tô 30 dias já sem nem brincar, olha lá. Preciso do meu crush, oh meu Deus, todo mundo carente. Como o corpo da filha da Gretchen aguenta? Vocês já viram que... Gente, pelo amor de Deus, né? Você viu aquilo? É um homem. Tá vendo o poder do hormônio? É um homem, né? A Marcela perguntando se ela é a única que não tem crush nenhum, gente. Por isso que ela não tá sofrendo com isso. Oh, meu Deus, vocês são muito figuras. Diego, e no caso de tomar hormônio para crescimento e tal, então, o hormônio para crescimento, ele age diferente, tá? Ele age diferente, Diego, então não tem sobrecarga. Tanto que o lance do hormônio de crescimento, ele só está relacionado com as células ósseas, então fica tranquilo que não tem nenhum tipo de problema, desde que o médico, óbvio, desde que seja
médico que faça isso, né? Mas para ficar forte, a galera não usa hormônio de crescimento, não, porque dá um monte de problema. Problema que eu quero dizer, assim, de problema é porque não cresce só músculo, aí tem crescimento de outras coisas. E aí não é legal. Né? E eu vou falar um negócio engraçado, mas tem um negócio no corpo da gente que não para de crescer a orelha. Quem já viu que idoso tem tudo a orelha grandona? Idoso tem tudo a orelha grande, porque é a única parte do nosso corpo que não para de crescer. Então, é sério isso que eu tô falando para vocês, viu? Então, não se toma hormônio de crescimento porque começa a crescer as extremidades do corpo. Só se toma quando ainda responde para crescer e a criança que toma e o nariz também. Isso aí, Laura, né? Por que não para de crescer? Porque cartilagem, o que para de crescer são os nossos ossos. Então, aonde eu tenho estrutura que é apoiada em osso, mas que é cartilaginosa, ela vai crescendo. É estranhíssimo, né? Mas é verdade. Não para nunca de crescer. Então, pois é. Gente, bom, eu sou suspeita, né? Eu sou biomédica, eu sou da área da saúde. Então, ó, eu sou uma pessoa muito suspeita. Eu acho o corpo um negócio fantástico. E o hormônio é um negócio muito legal, mas perigoso, né? Então, como eu falei que os esteroides são os que sintetizam os hormônios sexuais, então as nossas células, né, de gônadas, ou seja, ovário e testículo, é rico em quê? Em retículo endoplasmático liso, para conseguir produzir os nossos hormônios. E outra coisa também, é esse retículo, isso daí que acaba fazendo a desintoxicação do nosso corpo, ou seja, o metabolismo do álcool, tá? Do etanol, acontece aonde? Lá no fígado, nas células que são ricas em retículo endoplasmático liso, porque a gente bebe, eu não bebo, tá? Eu falo, a gente bebe, o homem bebe, né? Estou falando a verdade, eu não bebo. Mas a pessoa que bebe, o fígado dela é quem faz esse metabolismo. Para quê? Para desintoxicar o organismo. Quem é que faz isso? As células do fígado, que são ricas em retículo endoplasmático liso. Ok? E o complexo golgiense, gente, tudo que foi sintetizado, todas as proteínas que foram sintetizadas lá no retículo endoplasmático rugoso, ele vai receber essas proteínas, mas olha, ele também é um saquinho, também é uma estrutura membranosa, que ela é solta, né? Ela não está grudadinha ali próxima do núcleo. Então, o que ela vai fazer? Ele vai receber essas proteínas, tá? Ó, essas proteínas chegam por vesículas transportadoras, chegam até o sistema golgiense, ele vai finalizar essa proteína, vai empacotar e vai mandar para onde? Para o meio exterior, ou seja, para fora da célula, tá? Eles também ajudam participando, formando o quê? Formando os lisossomos. A gente vai estudar depois do lisossomo na próxima aula e ver que é uma enzima digestiva, né? Que é fabricada, ou seja, essas enzimas, elas acabam, o retículo, o complexo golgiense, ele fabrica, ele tem essas enzimas, aí ele forma, ele amadurece essas enzimas, forma uma pequena vesícula e libera. Essa vesícula liberada com a enzima digestiva é o que é chamada de lisossomo, tá? E o que mais? Forma o acrossomo. O que é acrossomo? Acrossomo, gente, é isso aqui, ó, é a cabecinha do espermatozoide, tá vendo? Essa parte que eu tenho aqui no espermatozoide é aqui, ó. Essa cabeça do espermatozoide é repleta de enzima. Por quê? Porque ele precisa conseguir entrar no óvulo. E para ele conseguir entrar no óvulo, ele precisa ter enzima para conseguir passar pela membrana do óvulo. Então, é por isso que aqui a cabeça do espermatozoide, o acrossomo, é cheio de enzima. Enzima do quê? Que é liberada aqui pelo complexo golgiense. Tudo bem? Aqui eu tenho os exercícios.
uma vida saudável combina com exercícios físicos aliados a uma dieta alimentar balanceada, mas não combina com a ingesta de álcool e de droga. A organela celular que atua na degradação do álcool é chamada de retículo endoplasmático liso. Escreve aí, acho que é o Gabriel. Alguém tá me chamando, alguém tá levantando a mãozinha. Escreve para eu ler. Eu acho que é porque ele chegou agora na aula, tá, gente? Tô achando isso. Tô só achando. Vê se é isso aí. Escreve no chat que eu dou uma olhada. A segunda fala do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Elas têm funções relacionadas e o complexo de Golgi recebe proteína sintetizada do retículo endoplasmático. E a última pergunta, qual a linhagem para conseguir... fala de uma indústria que está produzindo microalgas, né? E aí eles perguntam com a linhagem que melhor consegue produzir polímeros secretados. Aí é só a gente ver a quantidade de complexo golgiense que tem, porque quem está relacionado com a secreção é o complexo golgiense. E aí, quando vocês lerem a questão e verem exatamente todas as linhagens, a que tem a maior quantidade de complexo golgiense é a que faz melhor a secreção. Ok? Como o esperma, vamos lá. Como o esperma leva o DNA? O esperma, ele contém um material, um cromossomo que se chama cromossomo sexual. O cromossomo sexual, o DNA, ele leva o cromossomo. Como todas as células do nosso corpo, ele tem cromossomo. Então, como ele leva o DNA? No cromossomo que está dentro dele. É assim que ele leva o DNA masculino, no cromossomo. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas o material genético do homem vai dentro do espermatozoide, nos cromossomos que estão lá dentro. Assim como o material genético das mulheres vai dentro do óvulo, lá dentro tem cromossomo. É assim que ele leva. Por isso que você tem características homem, mulher. Vem do pai e da mãe. Entendeu? É muito legal, né? Eu vou fazer vocês adorarem biologia. Acho que é porque eu gosto muito. Vou só marcar aqui quem está na aula. Agnes. E vão escrevendo aí para mim se ficou alguma dúvida das estruturas membranosas. Caio apareceu. Já estava na primeira, tá de novo. Carlos Adriano, que não estava. Diego agora assiste toda a aula, Diego é bonitinho. Henrico disse que tá sussa, né, Henrico? Eu li, acabei não falando, mas eu li o que você escreveu, que você tá sussa. Fernando, Gabriel, Giovana Luna. O Gustavo, que semana que vem vai chegar na minha primeira aula. A Lira, o João, Vitor, a Laura, a Dantas, Luiz Fernando. Marcela, Nicolas, Olavo, Pedrão, Raíssa, Rebeca, Ayane, Yuri. Ok? Coloquei todo mundo. Gente, se cuidem. Boa semana para vocês. As aulas estão lá. Vou liberar os exercícios. Quem não fez, faça. Vou ver se preparo mais um essa semana. E qualquer coisa, vocês têm como me achar. Tá bom? Gente, até a próxima semana. Boa semana. Se cuidem. Tchau.